Boa noite. Boa noite. No Brasil, o consumo de pornografia é surpreendente, com milhares de casados entre os adeptos, e o país ainda se destaca no consumo feminino. E mais, exploração sexual infantil e o impacto do acesso precoce à pornografia. Bilhões em lucros, mas a que custo? A exploração e a escravidão moderna por trás do mercado pornográfico global. Especialistas alertam para os efeitos da pornografia: depressão, ansiedade e divórcio em alta. Bem-vindos ao RJ Telão, o jornal que não passa na sua TV, mas cabe no nosso telão. Hoje abordaremos um tema polêmico e urgente: a indústria do sexo e seus impactos na sociedade. De fato, polêmico, Renan. E te digo mais, a pornografia tem se transformado em uma indústria global que movimenta bilhões de dólares. Mas isso vem com impactos profundos e sombrios. Em 2021, por exemplo, 49,6 milhões de pessoas viviam em condições de escravidão moderna no mundo. E dessas, 22 milhões eram vítimas de exploração sexual. Aqui no Brasil, o consumo de pornografia é expressivo, com 22 milhões de pessoas que assumem consumir esse conteúdo, sendo que 69% delas são casadas. O país também ocupa uma posição de destaque no consumo feminino, sendo o segundo no mundo nessa categoria. E não para por aí. Os números de divórcios são alarmantes. O país ultrapassa a marca de 1 milhão de divórcios extraconjugais, com um aumento de 8,6% em relação ao ano anterior. Mais alguma notícia sobre casados e mulheres, Renan? Não. Acho que aqui foi. Especialistas alertam sobre os efeitos do vício em pornografia, como mudanças cerebrais, aumento da ansiedade e depressão e a redução de satisfação em relacionamentos. Para trazer mais detalhes, vamos chamar a nossa repórter Maria Correia. É isso, Laís. Os números são realmente impressionantes. A pornografia representa um quinto de todas as buscas realizadas em dispositivos móveis ao redor do mundo. São 81 milhões de visitantes diários e mais de 24 bilhões de buscas por ano. Ou seja, 50 mil buscas por minuto. Por isso, hoje vou perguntar para algumas pessoas o que elas acham desses números e se elas colaboram para eles. Vamos ver o que o público tem a dizer. Você sabia que a pornografia representa um quinto de todas as buscas na internet? Nossa, não. Você colabora para esses números? Jamais. Não, pornografia é um negócio sujo, nojento. Eu gosto muito mais de contos eróticos. Mas isso não é pornografia? Não, literatura. Você devia se informar mais. Entendi. Você sabia que a pornografia representa um quinto de todas as buscas na internet? Nunca parei pra pensar, mas faz sentido, não? Você colabora para esses números? Os caras têm que se divertir, né? Que caras! Os caras, né? Você sabe. Você sabia que a pornografia representa um quinto de todas as buscas na internet? Não, sabia não. Impressionante, né? Você acha que o Brasil contribui para esses números? Talvez. Tem muita gente que gosta, eu acho. Sim, exatamente. São 81 milhões de acessos diários. Impressionante, lamentável. Você contribui para esses números? Não. Já acessou alguma vez? Não. Senhora? Câmera, me segue aqui. Senhora? Senhora? Ei, senhora! Senhora! Acho que ela contribui. Belíssima reportagem, Maria. Muito empenho na entrega. Obrigado pelo compromisso com a verdade. Sim, de fato, Renan. Bom, agora vamos comerciais e voltamos com o próximo bloco de notícias. Você sente falta de algo na sua vida? Você tem alguma dúvida se precisa mesmo adquirir o nosso novo suplemento Vergonha na Cara? Então eu vou te ajudar a descobrir. As nossas pesquisas indicam que se você tem dúvida, provavelmente você precisa. Mas para tirar qualquer dúvida, vamos a alguns sintomas para ver se você se identifica. Você viu todos os posts, riu com os nossos vídeos idiotas, mas deixou sua inscrição para o último dia? Você precisa de vergonha na cara. Você teve 15 dias para entregar um trabalho, mas deixou para o último segundo? Você precisa de vergonha na cara. Sabe exatamente o horário da reunião, mas sempre chega atrasado? Você precisa de vergonha na cara. Você tem energia para tudo com os amigos, mas não tem coragem de lavar a louça? Você precisa de vergonha na cara. Você tem tempo para tudo, mas na hora de ler a Bíblia, dorme? Você precisa de vergonha na cara. Já ajudando pessoas ao redor do mundo, o suplemento está disponível nas farmácias mais próximas de você. Procure já o seu e tome vergonha na cara. E lembre-se, vá e não peque mais. De volta ao RJ Telão.
Continuamos nossa edição especial sobre o crescimento do consumo de pornografia e seus efeitos na nossa sociedade. Isso mesmo, Laís. E o assunto agora é exploração sexual infantil e violência sexual. Um dado preocupante é o crescimento das imagens de abuso infantil na internet. No Brasil, o aumento foi de 70% apenas neste ano. Além disso, a Organização Mundial de Saúde estima que 320 adolescentes são explorados sexualmente no Brasil a cada 24 horas. E apenas 7% desses casos são denunciados. A Organização Mundial de Saúde também divulgou que a cada dia mais de 1 milhão de pessoas contraem novas infecções sexualmente transmissíveis no mundo. Pedro, como estão os dados aqui no Brasil? Boa noite, Renan. No Brasil, só em 2021 foram registrados quase 39 mil novos casos de HIV entre pessoas de 15 e 39 anos. E a taxa de sífilis também não para de subir. Pois é, Renan. Outro dado preocupante é o acesso precoce à pornografia. A média de idade para o primeiro acesso à internet está entre 6 e 8 anos. Maria, o que mais você tem para nos contar sobre isso? Pois é, Laís. Aqui no Brasil, 16% das crianças e adolescentes dizem já ter recebido conteúdo sexual pela internet, o que levanta sérias questões sobre a sexualização precoce e o impacto do desenvolvimento infantil. É o que dizem, né? Tirem as crianças da sala, né? Continuando. Outro reflexo das relações instáveis é o número de abortos. Cerca de 800 mil mulheres no Brasil realizam abortos anualmente. E até julho deste ano, mais de 91 mil crianças nasceram sem o nome do pai registrado, evidenciando uma crise de responsabilidade e os efeitos das relações desreguladas. Agora, uma notícia curiosa, que vem lá de fora. Na Coreia do Norte, 11 mil soldados foram enviados para a Rússia e por lá tiveram acesso à pornografia. Pedro, o que mais sabemos sobre essa situação? Pois é, Renan. Esquece o K-pop e desliga o dorama. A situação ficou tão grave que os soldados começaram a apresentar sinais de vício em pornografia. Isso mostra o poder que a pornografia pode exercer, mesmo em populações com acesso fortemente restrito. De fato, Pedro, um caso que, apesar de inusitado, evidencia a força desse problema global, alcançando até as populações mais isoladas. Bom, chegamos ao fim da nossa edição. E como podemos ver, a indústria da pornografia está profundamente entrelaçada com problemas graves que vão desde questões de saúde mental até comportamentos sexuais inadequados e os impactos nas relações familiares. Os dados são alarmantes e refletem uma realidade que não podemos ignorar. E com o aumento de consumo e a facilidade do acesso, principalmente entre as crianças e adolescentes, o problema só agrava. É um problema que exige atenção urgente. Esse foi o RJ Telão, com as notícias que certamente não passam na sua TV, mas cabem no nosso telão. Obrigado pela audiência e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be. Now the world don't move to the beat of just one drum. Vem cá, Neto. A gente vai repartir uma palavra mais densa, por isso que a gente queria começar com um vídeo simpático. Queria pedir para os irmãos orarem pela gente. Vamos ficar em pé? Ficar em pé. Meus jovens que participaram do vídeo, inclusive, se já participaram, estenda as mãos. Vê como é que a gente precisa de oração, né? É uma cabeçada. Em nome de Jesus, que toda potestade, todo principado seja quebrado agora. Em nome de Jesus, toda resistência espiritual, toda mentira, todo sofrimento, caia por terra na autoridade, no nome de Jesus. Que o seu reino seja estabelecido, reino de paz, de justiça, de verdade, de alegria. Quebra sofismas essa noite. Traz libertação dos escravos e dos cativos. Em nome de Jesus. Libertação.
coração. Abra os olhos do nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém, Paizinho. Opera poderosamente, Senhor, em nosso meio. Mais uma vez, nós te pedimos, Senhor, que vidas sejam profundamente quebrantadas aqui nesta noite, Senhor, e se rendam a ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não abaixa o microfone. Não abaixa. Não. Se baixar, vai dar microfone. Amo vocês. Tá ligado, mulher? Não abaixa. Eu vou começar confessando o pecado de orgulho. Gente, a equipe de mídia é sensacional. Uma palavrinha, por favor. Salva de palmas para os midianitas. Eles fizeram isso hoje, eu acordei muito tarde ontem. Hoje é 5h30 da manhã, eles estavam aqui gravando. E a gente teve essa semana. E eles são sensacionais. Então, assim, o Senhor me perdoa pelo orgulho, mas eles são maravilhosos. Midianitas. Midianitas. E o pessoal do som são os amalequitas. Fica de olho neles. Você vê que eles não trabalham pra gente, né? Amém. Irmão, a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico, bem difícil. Falar sobre sexo. Foi Deus que criou para que gerasse prazer, unidade, pertencimento a um casal e até filhos, né? Cantares. Cantares 4, 8 e 9. Perdão, vamos tirar as crianças da sala? Só fica aqui a partir de 14 anos, por favor. Perdão, Manu. Vai. A Vivi, Rômulo, a Vivi tá onde? Eu não enxergo de longe. A Vivi tá onde do Rômulo? Já levou? Leva para lá, pede para alguém levar lá. Isso. Vamos lá, Cantares, capítulo 4, versos 9 e 10. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó irmã minha, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Amém. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz. O Senhor fez isso. Não é uma invenção do acaso, não é uma coincidência. Deus fez o sexo. E o sexo é bom. Hebreus. Vocês perdoem a gente está muito nervoso, porque falar sobre sexo não é um negócio muito confortável. Nós fizemos um curso, estamos fazendo um curso com a Juliana Ferron e com o Ministério Vida Pura, e nós ficamos muito assustados em como isso é grave, como isso impacta toda a juventude, como isso tem chegado na igreja. Então, assim, a gente está aqui com muito tremor e temor. Então, tenha misericórdia da gente, tá? Em nome de Jesus. Quem criou o sexo? E ele tem CEP, o sexo, você sabia disso? Sabe qual é o CEP do sexo? Casamento. Nós queremos que há só duas formas de viver a sexualidade que não ferem os princípios do Senhor. Ou é celibato, ou é casamento. Celibato é a escolha consciente de se abster completamente de sexo. Ou... Radical. Deu para entender ou tem que explicar mais um pouquinho? Celibato é a escolha consciente de viver completamente sem sexo. Isso. Deus fez o sexo para ser uma relação íntima e comprometida, né? Um lugar de segurança, de conexões, de vínculos, que só aumentam com o passar dos anos. É o lugar de maior intimidade que você vai ter na sua vida. Dentro da sexualidade com seu marido ou com sua esposa, dentro do seu casamento. E quem inventou isso foi Deus. Lá em Gênesis 2, no capítulo 2, no versículo 24, ele diz: por isso deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ok? Ele criou o casamento entre um homem e uma mulher, não importando o que a gente ouve nos nossos dias.
Hoje a gente tem uma quantidade enorme de pessoas feridas, maculadas, que estão sem esperança, sem convicções, sem crer muitas vezes no casamento, porque já deturparam essa história do caminho, porque já foram maculadas no caminho, né? Casamento é um lugar que Deus criou, o Senhor criou, para a gente viver isso de forma plena, completa e comprometida. Isso. E no mundo, ele tem sido tratado de uma forma volúvel. Se você ligar qualquer televisão, se você assistir qualquer série, assim, hoje, da minha época, eu tenho 49 anos. Na minha época, quando eu era adolescente, você via muito pouco disso. Existia horário para isso acontecer. E as crianças tinham que sair realmente da sala. Hoje, querido, quem tem televisão aberta, malhação, todo mundo transa, ou não? Todos os filmes que você vê bonitinhos, arrumadinhos, romantiquinhos, ninguém espera o teu casamento. Isso é natural, é quase que normal. Mas você corre o risco de pensar assim, ai cara, que saco, eu não posso isso, eu não posso aquilo, isso é injusto com os meus hormônios, o que eu faço com essa saúde toda? Mas o tempo vai passar, né? E a escravidão só vai aumentar. Essa vida sexual fora dos padrões do Senhor, ela distorce tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. E a gente continua sem saciar. Porque você pensa o seguinte, vou fazer tudo que me der vontade e eu vou me satisfazer? Só que não. A gente até às vezes casa, mas a imoralidade sexual não acaba porque você casa. É uma doce ilusão. Esse ano a gente faz 25 anos de casado. A gente casou Em 99. Glória a Deus. 26 de novembro. Casamos, ele tinha 23, eu tinha 24. E o Willi tinha alguns problemas com relação à pornografia e masturbação. Diferente dos dias atuais, você faz um negócio no celular, você descobre um monte de coisa. Na minha época, esse negócio não existia. Nem existia o celular ainda, né? Eu sou dessa época. E a gente precisava providenciar outras formas de busca. Mas eu fui apresentado a isso muito novo, com 14, se eu não me engano, e viciei muito rápido. E aí eu pensava o seguinte, o dia que eu casar, isso acaba. Porque era fazer e ficar devastado. Meu Deus, o que eu fiz? Eu pequei contra o Senhor. Como é que eu vou tocar domingo na reunião? Me perdoa, Senhor, me perdoa. Mas no dia seguinte, sabe o que eu fazia? Tudo de novo. E eu pensei o seguinte, quando eu casar, eu não vou mais precisar disso. Eu vou ter uma pessoa com quem eu vou compartilhar isso e o problema está resolvido, certo? Não. Porque o problema não é falta de parceiro. É um vício e uma imoralidade sexual. E somado a isso, o egoísmo e a autogratificação. E aí, quando nós estávamos aproximadamente com dois anos de casado, 1 ano e pouco de casado, não era falado disso na igreja. Isso não era ministrado, não era compartilhado. O Senhor me trouxe profunda convicção de pecado. Só que agora eu não estava pecando só contra o Senhor. Eu estava adulterando contra ela. E aí eu precisava contar para ela. Eu não sei se eu tive um dia mais difícil na minha vida. Eu chorei quanto tempo antes de começar de fato a falar? 1 hora. Essa mulher estava em pânico. Cheguei para ir embora de casa. Ela achou que eu ia me despedir, que eu ia embora. Eu levei 1 hora para começar a falar. E eu achei que eu ia apanhar, porque a baixinha... Ela tem personalidade. E eu contei para ela o que eu fazia, o que eu vivia, e como eu estava desafiado com aquilo. E aí você conta. Isso. E aí eu fiquei muito triste, me senti traída. E ninguém falava disso naquela época, apesar de a gente ter irmãos mais velhos, ninguém falava de sexo. Eu liberei perdão e a gente fez um acordo. Não vamos falar sobre isso com ninguém, afinal ninguém faz isso, só você. Era a ideia que eu tinha. Eu era um cafajeste. Ele era o único povo da igreja inteira. E eu comecei a orar, falando, Deus, tem misericórdia, porque eu preciso falar disso com alguém. E o Azaf, o William toca com o Azaf desde os 16. E o Azaf sempre ia para nossa casa dormir e ele falou assim para mim,
Não fala nada com ele, pelo amor de Deus. Não com ele jamais. Aí o Asaf, ele chegou, jantou, sentou na mesa na sala de estar, começou a cutucar o pé. Sabe aquela imagem que não sai da sua cabeça? Essa imagem está na minha cabeça. Ele estava cutucando o pé. Mexendo na unha. Mexendo na unha com o alicate, e ele fez assim. Então, como é que vocês resolveram o problema com pornografia e masturbação depois do casamento? Eu dei um olhadão pra ela assim, tipo, cala a boca, hein, cala a boca. Só que a lágrima furtiva começou a descer do meu rosto. E ele falou assim, tá acontecendo aqui também, né? Então, minha filha, eu também tive esse problema. Quer ligar pra Rosana? Eu falei, por favor. Porque eu não conhecia ninguém que falasse disso. E ele foi uma bênção. Então, assim, quando a gente está debaixo de uma situação que a gente não vê solução, o Senhor envia socorro. O Senhor sempre, sempre, sempre envia o socorro. Amém. Viu? Amém. E o Asaf foi um socorro naquela época. Não foi rápido, né? Houveram quedas. Houveram quedas, até o dia que acabou e o Senhor limpou a nossa vida sexual completamente, né? Graças a Deus. E é importante a gente dizer que sexo é espiritual. Em muitas religiões antigas, a conexão com a divindade, qualquer que fosse, era alcançada através de prostituição ou orgias. Os cultos a Baal, Maloque, eram cerimônias de perversão sexual. Para ligar o mundo, o imundo com o sagrado, ligar o divino com o mundano, o profano e o divino. Sacrifícios humanos, orgias, como formas de culturas a ídolos. Né? Vemos isso na Bíblia, na mitologia grega, na cultura viking e na Escandinávia. Todo ídolo, ele demanda um sacrifício. Só que ele nunca entrega o que ele promete. A presença de prostitutas era muito comum. Isso é histórico, tá, gente? A gente não está falando de uma coisa da nossa cabeça, não. E elas tinham o propósito de ajudar os sacerdotes a promover a fusão entre céus e terra, entre o espiritual e o natural. Porque a moeda no mundo espiritual é sangue. Por isso Jesus precisou morrer na cruz e derramar o sangue dele pelo nosso pecado. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Moloque, que era um deus que pediam as crianças, né? Então as crianças nascidas eram entregues como forma de culto, de adoração. Porque o sangue desse inocente era derramado, isso era uma forma de culto. Hoje, muitos estudiosos, muitos homens que são profundos na palavra dizem que o aborto é um novo culto ao Moloque. Certo? Apesar de não ser consciente. Isso, mas não deixa de ser um culto. Há um derramamento de sangue. Você lembra que o Pedrão falou hoje aqui? Adão pecou, o Senhor proveu pele de animais para comer. Foi a Amanda? Foi o Pedrão. E por quê? O sangue foi derramado para cobrir o pecado. Então, assim, o sangue dos abortos hoje é considerado o sacrifício da Moloque, né? Porque todo ídolo existe, demanda uma servidão dos seus devotos. Enquanto o nosso Senhor quer se relacionar conosco, quer conhecer a gente, quer que a gente ande com Ele, os ídolos eles pedem nosso corpo, nosso casamento, nossa identidade, nossos recursos. Ele não se relaciona de graça, ele quer uma contrapartida. Veio então na nossa sociedade, mais ou menos na década de 60, o que eles chamam de revolução sexual. Já ouviu falar disso? Então, o que foi a revolução sexual? Vamos normalizar um ídolo chamado eu. Ela vem para desconstruir uma identidade que foi nos dada pelo Senhor e ela vem construir uma outra baseada no homem, no prazer do homem, tudo para o homem. Centraliza o homem, centraliza o prazer do homem. Um prazer sem Deus. John Piper diz assim, os nossos prazeres não mentem. Não é que eles não sejam enganosos, porque são sentimentos, mas eles apontam para o que realmente são a nossa idolatria. A forma como a gente desfruta prazer mostra qual é o nosso ídolo. E a quem prestamos culto. Mostra o coração e a intenção. E o ídolo sou eu, porque eu estou buscando satisfação em mim mesma. Você lembra que a gente acabou de falar que todo ídolo demanda um sacrifício, mas nunca entrega o que promete? Quando a gente está no centro de todas as coisas e em busca de prazer, satisfação a qualquer custo, o sexo é um desses veículos.
mas raramente ele entrega algo além de uma satisfação momentânea, né? Se o sexo foi criado para ter prazer com outra pessoa, para ter vínculo, para ter pertencimento, quando o sexo acaba e essa pessoa se vai, um vazio instalado. Porque, como assim? Eu acabei de entregar tudo que é meu para uma pessoa e ela simplesmente se despede e vai embora. E depois vem outra pessoa e vem outra pessoa. Apesar de muitas, até aquelas pessoas que não reconhecem Deus como Senhor, não conhecem Deus como Senhor, esse vazio vem sobre elas também. Porque o Senhor as criou. Nós não somos nós não somos um fruto do acaso, somos criados para pertencermos uns aos outros e ao Senhor. Então, quando a gente tem sexo de uma forma leviana, alguma coisa aqui dentro é quebrado, é maculado. E essa idolatria, ela vem para combater o Senhor, para combater um Deus que me impede de fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que me dá prazer. Esse Deus, ele não cabe nessa geração. Um Deus que atrapalha o que eu quero fazer, eu não preciso dele, eu não quero ele. O diabo não trabalha para que eu e você façamos a vontade dele. Vou falar de novo. O diabo não trabalha para que eu e você façamos a vontade dele. O diabo trabalha para que eu e você façamos a nossa vontade. Porque quando a minha vontade está no centro do governo, a vontade do Senhor não está. E essa é a liberdade que o mundo prega aos quatro ventos. Na verdade, me deixando entregue a todos os meus desejos e vontades, como se bom fosse, né? Tá diferente, né? Então vai. E todos os modelos são quebrados, todos os modelos são destruídos, não tem mais padrão, não tem mais exemplo. Eu sou livre para fazer o que eu tiver vontade. Então, quando não há mais padrão, não tem mais erro. Se não há mais erro, então não tem mais pecado. E se não tem mais pecado, por que eu preciso de um Salvador? Essa é a realidade do mundo. Esse Salvador me atrapalha. Esse Salvador me atrapalha. Porque a partir do momento que eu entendo que o que eu estou fazendo não é errado, eu não preciso me arrepender, correto? Logo, eu não preciso de um Salvador para me resgatar daquilo que eu estou fazendo de uma forma errada. Essa é a mentalidade do mundo. Você é livre. Não é isso que você ouve? Você pode fazer o que você quiser. Quem vai te censurar? Você é livre. O Salvador só vem na minha consciência do meu pecado e da minha necessidade que eu tenho dele. Então, para que eu preciso de um Salvador? Para me salvar de quê? De ser livre, de fazer a minha vontade? Eu não quero esse Salvador. Esse Salvador me prejudica. Mas esse caminho é um caminho que leva à destruição. Porque viver só para se satisfazer, para se entreter, para se realizar. Pessoas que vivem assim, a gente cansa de ver filme assim, né? Que a pessoa faz o que ela quer e no final é tão bonitinho, mas essa não é a vida real. A vida real é que a gente acabou de ver aqui nos grandes números, né? Casamentos desfeitos, milhares de crianças sem o nome do pai na certidão, outras milhares de crianças que têm o pai na certidão, mas não tem mais o pai presente, muitas meninas maculadas, quebradas, machucadas. Porque, apesar de ser bonitinho no filme e parecer que tudo acaba bem, no filme as pessoas não têm um envolvimento sentimental, essa realidade é só fictícia. A vida real é muito mais difícil. E um abismo chama outro abismo. É o que diz a palavra. A verdade é uma pessoa. Não é isso? A pessoa de Jesus. Então ele tem a verdade sobre todas as coisas. Amém? A gente não falou dos abortos, né? Mas os abortos são frutos do quê? De relações sexuais que não foram bem conduzidas, que são feitas de forma leviana. Vocês viram a quantidade de aborto? Isso é hoje. 800 mil abortos por ano no Brasil. Só no Brasil, não estou falando nem de fora do Brasil, estou falando do Brasil. Isso porque é proibido. Não, isso são números assim, dentro do pacote que é aprovado. Fora os números de abortos, de pessoas que morrem porque abortam, clandestinos, que é muito superior a esse. E um abismo vai chamando outro, né? É importante dizer que sexo, ele é a sua concepção, a sua compreensão de sexo, ela é construída. Através do quê? Daquilo que você assimila. Se você só assiste pregação, a chance é que você vai ter uma perspectiva um pouco mais bíblica do que sexo é.
Mas a gente não ouve só a pregação. Se você assiste televisão, querido, você foi, de alguma forma, influenciado. Esse direcionamento pode ter sido consciente ou não, né? Pornografia, toques indesejados, filmes que a cada dia mais trazem cenas e insinuações, e hoje em dia, assim, rarissimamente não tem uma mulher pelada, não aparece um peito. Eu tô mentindo? Dificilmente. Você vai ver um filme de super-herói e o negócio, assim, de graça. Pra quê, né? Assim, né? E você acha que isso não está te influenciando, mas isso está te formando. Porque isso normaliza o que não devia ser normal. Né? Nem que seja a pessoa trocando de blusa. Você, né, você vê lá a moça, você vê o formato. Isso sensualiza. Isso te influencia. Normaliza o que não devia ser normal. O Senhor fez nosso cérebro perfeito, para que tudo que você colocasse diante dele, ele gerasse alguma coisa. Então, assim, hoje temos confusão sobre a identidade que vem de informações que foram passadas pelos nossos pais. Frases do tipo, você não era para ter nascido. Você veio de uma camisinha furada. Você atrapalha os meus planos. Você é um peso. Você não faz nada direito. Você não quer nada da vida. Você não vai dar em nada. Se você fizer isso, ninguém vai gostar de você. Você precisa ser independente. Você é igual ao seu pai. Sabe o que isso gera? Falta de pertencimento. A gente tem 4 filhos. 3 estão aqui. Fica em pé aí para eu poder exibir vocês. Vai, fica. Pedro, Isabela e Miguel. O Miguel, a Bela. Cadê o Pedrão? Pedrão? Evadiu. Acabei expondo, né, em vez de exibir. Eles precisam saber da minha boca e da dela que eles são nossos. De vez em quando eu pego a Bela assim, vem cá, você é minha gatona. Eu estou falando para você aqui o que eu falo para você de vez em quando. Você é minha gatinha, fofa do pai. Tá bom, William. Tá vendo todo mundo? Todas A ideia é deixar ela sem graça, gente. Pô aproveitar, assim, né? E como pais, a gente erra muito, né? Eu sou colérica, uma colérica controlada pelo Espírito Santo, graças a Deus. E eu sou fleumático. Tendência a ser altamente omisso. Então, o Senhor transforma a gente, tá? Porque isso não é uma imposição sobre o resto da nossa vida. O Senhor transformou o Willy e me transformou. Mas antes de nos transformar, você pode ter certeza que eu gerei máculas nas vidas dos meus filhos. Eu gerei falta de algumas coisas, eu gerei coisas que não deviam estar lá, porque por falas erradas, por explosões nas horas erradas, explosões sempre tem hora errada, tá, gente? Nunca tem hora certa. Mas, e isso tudo gera. Da mesma forma que tudo que você passa diante dos seus olhos, gera a sua identidade sexual. Só que você pode ter ouvido um monte de besteira. E você pode não ter ouvido, você é meu, você me pertence, eu te amo. Mas não tem problema. Amém. Não tem problema. Amém. Porque o Senhor trouxe você aqui para Ele te falar as verdades que Ele tem a seu respeito. Porque Ele é a verdade, é o caminho e é a vida. Amém. E os meus erros não vão destruir os meus filhos. Amém. Os erros dos seus pais não vão destruir você. Amém. Porque o Senhor é bom e é misericordioso. Amém? E a gente não precisa repetir o padrão dos nossos pais. Nós vemos uma época que os pais não falavam isso para os filhos. Eu reclamava. O meu pai nunca me falou que me ama. E não sei se já falou, nem lembro. Vou te falar, não lembro. Deve ter falado, né? Mas não lembro, de boa, não falou. E eu falava assim, meu pai não me ama. Eu era adolescente, cantava Quero que Valoriza, chorava, maluco. Cadê o tapão do Judimar? Precisava do Judimar para me dar um tapa na cara. Mas a gente não precisa repetir padrão, mas você não tenha dúvida de que você vai errar nos seus padrões. Mas aí, apesar do meu pai não ter falado, encontrei com o Senhor e ele meteu um zão assim na minha cara, assim, segurou assim. Você é meu, eu te amo. Vem pra cá. Acabou, irmão. Perdoei meu pai de boa, ele não precisa nem pedir perdão. E hoje, a geração que nós temos hoje é uma geração no mundo que não tem essa afirmação do pai, né?
Jesus, ele ouviu do Senhor, né? Tu és meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Ele, como homem, precisava ouvir do Senhor. Quanto mais a gente. Amém. Mas muitas pessoas não escutam isso. E isso gera uma falta de identidade, uma falta de pertencimento, uma relação única de filho e pai. E aí, você, ou qualquer pessoa, encontra uma pessoa na faculdade que diz que você é alguma coisa e você não ouviu coisas que você precisava ter ouvido. Aí a tendência é que a gente vai acreditar em um monte de mentiras. Mentira. Eu tive uma discussão filosófica com meu cunhado recentemente. É o Gandhi? É. Ele falou assim, não, tem umas pessoas que, vou te falar, nasce homossexual. Eu falei, não, querido. Não. Isso é construído. Deus não faz nada errado, nada confuso. Ele fez homem e mulher. É Adão e Eva. Não era Adão e Ivo. Era Adão e Eva. Amém? Não tem confusão nisso. Ah, e o hermafrodita? Querido, 1 em cada 10 milhões nasce com um problema congênito nos órgãos. E mesmo assim, que hajam 2 órgãos, ela é mais uma coisa do que outra. Isso pode ser corrigido cirurgicamente, mas a gente não pode tratar o todo pela exceção de 1 em 10 milhões. Amém? Então não tem confusão. É homem e mulher. Se eu sou exposta à pornografia antes dos meus 25 anos, que é a idade que diz que seu cérebro está completamente formado, isso vai macular a minha identidade sexual. E quanto antes eu tiver acesso a esse tipo de informação, mais mácula eu terei nessa área. E eu vou recebendo essa bagagem que eu não deveria estar carregando, e essa bagagem, ela forma convicções, impressões e um pensamento sobre esse assunto. Então a gente precisa começar definindo o que é pornografia. Pornografia é qualquer forma que cause excitação. Não é apenas o que eu vejo, mas tudo aquilo que provoca em mim uma reação física no meu corpo. Importante dizer que pornografia e masturbação são um vício e que eles são um pecado. Tem males neurológicos e males espirituais. Antigamente eram revistas e fitas de vídeo, no meu tempo, né? Mas hoje a coisa está muito mais fácil, muito mais acessível. Oferta farta, gratuita. Isso pode ser foto, vídeo, texto, história, música, desenho, WhatsApp, que é a maior forma hoje em dia de disseminação de conteúdo sexual, mangá, disfarçado ou explícito. Isso. Qualquer expressão que afete os seus 5 sentidos e provoque excitação. Você pensa assim, não, é só pelo que eu vejo. Não. A gente tem um relato de um cego que ouvia determinados conteúdos, entende? Isso provocava excitação. É um negócio legal. No dia, o Willi sempre usou um perfume. Hoje em dia até não existe mais, a gente encomenda ele numa fábrica de perfume, que não existe. Quando a gente namorava, né? 29 anos atrás. E eu sabia qual era o perfume dele, porque ninguém usava esse perfume. No dia do nosso casamento, eu fui para o salão de festas, na casa de festas, tirar foto. Deu um determinado momento, né, eu estava vestida de noiva, o fotógrafo me puxou, não, a gente precisa entrar, mas quem foi? Não precisa entrar. E ela me puxou pela cozinha e me colocou dentro do quartinho de comida, Dispensa. de dispensa. Entra aqui um minutinho, eu vestida de noiva. Eu falei, você tá maluca? Eu fiquei calada, parada. E aí ela me colocou, ela, assim, 30 segundos, abriu a porta, pode passar agora. Aí eu fiz assim, ó, o Willi passou aqui, por causa do cheiro dele. Não soltei pum, gente, prometo. Porque o cheiro pode provocar reações físicas no seu corpo. Não despreze os 5 sentidos que o Senhor te deu. E como a gente está falando, o nosso cérebro é condicionado. A gente tem um neurologista aqui que pode confirmar essas informações, né, Rafa? Se a gente falar besteira, você nos corrija, por favor. Então, ele não é estático, ele é um órgão condicionado. Rapidinho.
Esse curso que nós estávamos fazendo, esse rapaz, ele é um rapaz que teve problema muito sério com pornografia, e hoje ele dá cursos para pessoas que não são cristãs. Porque a pornografia, ela tomou uma camada da sociedade de pessoas que não tem nada a ver com o Senhor, mas estão completamente escravizadas. Então, elas têm procurado a ele, porque a coisa passa pela neurologia, passa pela ciência, além de passar pela questão da fé, mas passa pela ciência. Pessoas que são escravas e que não conseguem abandonar o vício, não conseguem ter uma vida de casal normal, porque estão completamente imersas nesse pecado. Então, estou falando que o nosso cérebro ele é condicionado. Então, exemplo disso, dirigir. Você treina, aprende e isso fica automático, porque está registrado. Você está dirigindo, você está conversando com a pessoa que está do seu lado, você está olhando a propaganda do outdoor, porque você já faz aquilo automaticamente. Nadar. Depois você aprende a nadar, você está pensando na agenda do dia, vai e volta na piscina e você está cantando dentro da cabeça. Eu faço conta enquanto eu estou nadando. Eu tenho problema, gente. Eu garanto para vocês. Olhe por mim. A neurociência explica o que ocorre no cérebro de quem consome pornografia, né? Meu cérebro tem neurônios e eles conversam entre si. Essa conversa chama-se sinapse. Viu, Rafael? Anota aí, você. Anota aí. Doutor Rafael, quem quiser depois dessa conversa com o Rafael, fica ali. Exemplo, chocolate. Quem gosta de chocolate aí? Um dia, a Malequita te deu chocolate. Você botou o trem na boca e falou, gostei, hein? Formou-se uma sinapse. A próxima vez que o troço marronzinho passar diante de você, você lambe os beiços e... Porque isso gera prazer. Gustativo, mas gera. E esse prazer forma uma sinapse. E todas as vezes que sentimos prazer, as dopaminas são liberadas. Hoje a sociedade ela estimula a masturbação, mas nós não fomos projetados para experimentar esse prazer desse jeito. O que o cérebro de uma pessoa que se masturba aprende por sinapse? Ela aprende que prazer sexual vem com visualizar alguma coisa e posteriormente levar o seu corpo ao clímax sozinho com a masturbação. Então foi criado um novo caminho neural que condiciona o seu cérebro e o seu corpo. Sexo foi criado para ser feito com esposa e marido. A dois. Sexo não foi. Para o seu prazer, não é para o seu prazer. Sexo é para dar prazer para ela e sexo é para dar prazer. Ela dá prazer para ele. A gente precisa disso para esse momento, no dia que vocês forem. Eu vou lá para deixar ela... Amém? No dia que vocês casarem, eu vou deixar ela maluca. E ela quer me deixar maluco. E é uma competição, vamos ver quem ganha. Isso não está escrito, ele. Quando recebemos uma notícia ruim ou temos ansiedade por algum motivo, o meu sistema nervoso, ele recompensa e pede para que isso seja combatido com algo que me gere uma gratificação. Aí vem chocolate, pornografia e por aí vai. Sistema de recompensa. Pornografia produz prazer rápido, imediato, mas nós não fomos criados para desfrutar a sexualidade dessa forma. Isso. E no consumo da pornografia, o cérebro ele se prepara para uma relação sexual. E se prepara liberando dopaminas. Mas não é uma relação sexual, porque o cérebro ele entende que vai haver uma relação sexual, vai haver uma troca, só que isso não acontece. Porque as dopaminas, elas não distinguem o real do não real. Nisso, o nosso cérebro, prestem atenção, ele modifica a percepção e o vício se instala, porque fisiologicamente ele se acostuma porque a receber cria prazer desse jeito. Um novo caminho neural, sinapse. E aí, com esse novo caminho neural formado, eu tenho um novo padrão. Eu vou ter prazer sozinho. E qual o problema disso? Eu fui feito para ter prazer com a minha esposa, certo? Eu tenho um negocinho que encaixa no negocinho e isso funciona, certo?
Perfeitamente. Tranquilo? Deus, amém. A gente está falando assim bem simploriamente porque a gente não quer gerar nada no imaginário. Amém? Quando eu faço esse trem sozinho, sem a outra pessoa, é igual ou é diferente? Diferente. A pressão é diferente, a textura é diferente. Ainda não, ainda. Não, ainda não? Ainda não. Puxa vida, hein? Puxa vida. Segue a linha. É que eu não estou conseguindo Então a ler. pessoa não está endemoniada, ela não está opressa, ela está viciada, porque criou um novo caminho neural e ela gosta da gratificação que o sexo dá a ela, mesmo que seja um sexo sozinho. Não é sem vergonhice, é vício. Não é demônio. Não estou dizendo que o demônio não tente. Ele tenta. Mas é um vício. Se eu mexo com pornografia, é impossível não me tocar. Porque onde eu coloco os meus olhos, vai gerar uma reação física. Querendo ou não. Querendo ou não. Mas qual é o problema da masturbação? Eu não estou fazendo nada contra ninguém. É errado? É. Por quê? Porque a pressão física que você faz sozinho não é a mesma pressão que você faz quando você tem uma relação sexual com um parceiro. Quando você se toca com a sua mão, você cria um novo caminho neural e que te dá prazer. Quando você vai com um parceiro para uma cama, não é a mesma coisa. Não é a mesma pressão. As pressões são em lugares diferentes e de jeitos diferentes. Então a gente tem uma geração grande de pessoas com muita dificuldade em ter prazer dentro do casamento. E o que acontece com a pessoa viciada em pornografia? Ela se casa e ela não tem o mesmo prazer que ela tem sozinha, porque ela se acostumou, formando sinapses com a liberação de dopaminas, um novo caminho neural, onde aquilo é prazer. Qualquer outra coisa não é a mesma coisa. E acaba preferindo a pornografia e a masturbação. Por quê? Dá muito menos trabalho. Pois eu estou acostumado com a masturbação e eu só vou buscar o meu prazer. Mas quando você casa, você não casa só para você. Você casa pelo outro. E aí esse caminho que deveria ser construído com uma base limpa, ele já vem todo magoado. Além disso tudo, a gente ainda tem a tal da ocitocina, que é chamado hormônio do prazer. Ocitocina é o hormônio que cria conexão entre as pessoas. Isso é lindo. Quando eu ouvi falar disso a primeira vez, eu fiquei emocionada. Por quê? Porque a ocitocina é liberada em grandes quantidades quando você tem uma vida sexual, na hora da vida sexual, na hora do prazer. Ela é liberada para que você se conecte com o seu cônjuge. É como se fosse uma cola. Olha que coisa linda que Deus fez. É lindo, né? Isso quer dizer, a gente às vezes falava assim, né? Eu preciso desligar minha alma. Porque às vezes a alma está colada. Mas Deus fez isso dentro de um casamento. Sabe outro lugar que acontece isso? Quando você acaba de ter neném. Quando você acaba de ter neném, você começa a amamentar, a ocitocina ela vem e ela é liberada para você criar conexão com aquele nenenzinho lindo que você nunca viu na vida e acabou de sair da sua barriguinha. É a cola, gente, Deus é perfeito em todos os caminhos. Quando você busca um prazer, tendo uma relação sexual com o seu celular ou com o seu computador, sozinho com a sua imaginação, com quem você acha que você está fazendo essa ligação nesse vínculo? Consigo mesmo. Sabe qual é o momento que você mais libera ocitocina? No orgasmo. Então, aquilo que é para ser a conexão com outra pessoa, conecta você com outra coisa, que não é outra pessoa. E muitas vezes com máquina, com aquelas imagens que você está vendo. Paulo fala nas cartas aos Coríntios, capítulo 5, né, que os casados sejam frequentes na relação sexual, que só aparta rapidinho para orar e volta, porque o sexo frequente, ele dá cola, ele proximidade. O casal ligadinho. Olha que coisa, gente, eu fico tão sério. Eu acho isso assim tão fofinho. Deus é lindo, né? Porque Deus faz as coisas perfeitas, gente. A gente precisava disso. Não é apenas uma relação sexual, não. É um vínculo, uma cola que você vai ter com seu parceiro e que ela aumenta com o passar do tempo. Isso é perfeito. Então, o que acontece com a pessoa que vive no vício da masturbação? Ela se torna um amante virtual. Se conecta com a máquina e não se liga a outra pessoa. Elas ficam desligadas e indiferentes. Quantas vezes você não vê um adolescente, aqui tem adolescente, né?
que está muito tempo no celular e que não fala mais nada dentro de casa. Eu não lembro quem fala muito isso, acho que é o Conegliano, que ele fala assim, todos se relacionam, às vezes com o celular, às vezes o seu relacionamento é maior aqui do que com a pessoa que está do seu lado. Todos se relacionam, porque isso dá prazer. Da mesma forma, a pessoa que tem o sexo na pornografia, no ambiente de celular, de máquina, ela desumaniza a sua vida sexual. E ela acaba tendo um vínculo muito maior com as máquinas do que com o resto. E não sente necessidade de buscar um casamento, de buscar um parceiro para ter uma vida longa com ele. Porque afinal essa área da vida dele está saciada e não dá trabalho. E vamos falar sobre relacionamento? Relacionamento dá trabalho. É difícil. Exige entrega, renúncia, sacrifício, né? Relacionar não é um negócio facinho. Dá trabalho, certo? Amém. Por isso que é tão necessário vocês entenderem como isso é importante, como isso é grave, isso não é qualquer coisa. É necessário entender, vamos lá, pornografia desumaniza a pessoa. Por quê? Porque degrada, degenera a forma como você percebe e entende prazer. Isso. Agora tem outro problema. Todo filme pornográfico é filmado em diferentes cenários, né? O que você está assistindo não é apenas o casal tendo uma relação sexual. Você está vendo um quarto, você está vendo cores, você está vendo roupas, e isso fica no seu cérebro. Hoje em dia existe uma palavra que todo mundo usa, né? Ai, deu gatilho. Já ouviram isso? Como é que é? Gatilho. Ai, tô com gatilho. Não tem gatilho. Ai, gatilho. Ai, gatilho. Então, isso é gatilho. Vamos ser claros, tá, gente? Isso é gatilho. Você tem imagens condicionadas na sua cabeça que você já exercitou várias vezes daquele jeito sozinho no seu quarto. Tem até o caso do sapato vermelho. O irmão estava na igreja, no meio do louvor. Não, foram orar. A mulher foi. Estavam orando, um negócio assim, e de repente ele se viu numa situação complicada. Por quê? De tanto assistir o que ele assistia, numa das cenas que ele apreciou lá, tinha uma pessoa com um sapato alto vermelho. E a irmã que estava orando lá na reunião estava de sapato vermelho. Isso instantaneamente levou o sujeito a uma situação complicada. Veio na mente dele aquilo, ele falou assim, meu Deus, eu estou na igreja. A irmã estava bem vestidinha, direitinho. Mas estava com sapato vermelho. Ela tem culpa? Claro, nenhuma. Mas isso é um reflexo condicionado, é o nome, viu, Rafael? Viu? Anota aí, meu parceiro. Ele podia dar aula disso aqui pra gente. Tá certinho, cara? Memórias de detalhes de cenas que foram assistidas. Ele está no nada, ele não está buscando isso, só que isso está tudo aqui armazenado. Lembra que seu cérebro é uma máquina que Deus fez? Aí você está lá, ele estava de boa, estava ajoelhado orando, parou uma mulher de sapato vermelho na frente dele. A imagem veio na hora, ele falou, meu Deus, eu sou o pior dos pecadores. Como é que eu estou aqui orando para ser batizado no Espírito Santo e essa imagem vem na minha cabeça? Ele tem um reflexo condicionado. E muitas vezes isso acontece com a gente, porque quando você assiste uma pornografia, você não está apenas assistindo os corpos, você está pegando tudo, querendo ou não. Então vamos lá. Pornografia, ela libera a ocitocina do jeito que não era para liberar a ocitocina, que é o hormônio da conexão, certo? Gera caminhos neurais novos que não deviam ser assim, e tem outro troço, tal da hipofrontalidade. Anota aí, Rafael. Rafael, estou orgulhoso. Ele é neurologista, tá, gente? Aqui na frente da nossa testa fica o lobo frontal, que é a parte da frente do nosso cérebro e é o centro de comando do nosso cérebro. É onde a gente toma decisões, onde a gente planeja, é onde ficam os nossos inibidores sociais. A hipofrontalidade é a atrofia desse lobo frontal. O viciado em pornografia, isso é científico, tá? Harvard. Mostrou o cérebro de uma pessoa na cocaína, uma pessoa na pornografia e uma pessoa normal. Assustador. A pessoa que é viciada em pornografia tem a mesma hipofrontalidade do cara da cocaína. Era pior nisso? Redução do lobo frontal. O que acontece com a pessoa que tem a hipofrontalidade? Redução do seu lobo frontal. Ela perde a
inibição. Você pensa assim, que absurdo, esse cara é um pedófilo. Como é que... Não vai ainda não. Ainda não? Não, tá aqui. Ah, eu estou muito apressadinho, gente. Então vai, meu bem. Ela se torna impulsiva, ela não faz a conta das consequências das coisas, ela não se satisfaz com poucas coisas, ela perde controle emocional, isso gera agressão, Compulsão, noção de certo e errado é afetado, julgamento é prejudicado e agressão. comportamentos violentos. E a gente tem um número muito grande de pessoas experimentando, por exemplo, bissexualidade. E não é nem porque sentem atração pelo outro sexo, é porque elas simplesmente cederam ao por que não experimentar. E com essa mentira, outras são geradas, porque o seu corpo é físico, entendam isso. Se alguém te tocar, se você se tocar, alguma coisa vai acontecer, independente de quem esteja fazendo isso. Vou repetir, o seu corpo é físico. Se tocar do jeito que deve ser tocado, vai gerar alguma coisa, independente de quem seja a pessoa. Então, quando eu quebro esse princípio e me exponho a uma experiência com uma pessoa do mesmo sexo, eu acho que eu sou homossexual porque eu senti prazer. Mas não é verdade. Se qualquer coisa me encostar de determinadas formas, eu posso ter prazer. Certo? Não significa que eu sou homossexual. Quando eu era adolescente, antes de ter realmente um encontro com o Senhor, porque eu era da igreja já, né? Já tinha sido batizada, mas eu não tinha tido um real encontro com Jesus. Eu era convencida, mas eu não era convertida. Eu tinha uma amiga que tentou ter uma experiência de homossexualidade comigo e eu vetei ela na hora. Eu fiquei muito triste dela ter tentado. E eu lembro que ela falou assim, como é que você sabe que você... Olha só, gente, eu tenho 48 anos, isso tem pelo menos 34 anos. Eu tinha uns 14 para 15 anos. Isso não é novo. Isso não é novo. E ela falou assim, mas como é que você sabe que não vai gostar? Se você não experimentar. Eu falei assim, então, eu não vou experimentar, porque eu não quero brincar disso e eu não quero nem pensar em gostar disso. Ela falou assim, então, você está se privando. Eu falei, não, eu estou me protegendo. Eu era nova, mas eu entendia que isso podia gerar outras coisas na minha vida. Hoje, o mundo que a gente vive trata isso de uma forma muito leviana. Ele quase que manda, você é quase estranho se você não experimentar. Se você não experimentar, você fica de fora, você se sente excluído. Existe gente trabalhando arduamente para que todos os nossos limites se quebrem. Desde o Éden, lembra o que ele falou para Eva? E isso faz um caminho até as coisas mais perversas, como a pedofilia. Como o sujeito chega na pedofilia? Ele começa com o consumo de pornografia, as coisas que ele consome não satisfazem mais, ele precisa de outras coisas. À medida que ele vai consumindo, ele vai sofrendo a hipofrontalidade, ele vai perdendo a inibição, e um dia esse sujeito, por causa do consumo repetido desse conteúdo, ele começa a achar que uma criança é atraente. E já não encontra mais prazer nas coisas simples. E começa a vasculhar outros tipos de experiências. Porque aquilo não satisfaz mais. Um abismo que chama outro abismo. Entregar-se à pornografia significa ter toda a sua percepção de sexualidade moldada pela indústria pornográfica. Eu vou repetir. Entregar-se à pornografia significa ter toda a sua percepção sexual moldada pela indústria pornográfica. Isso quer dizer, todas as deturpações, tudo aquilo que a indústria tem criado, está gerando, está formando a sua sexualidade. E formando um senso de valores e crenças sexuais que não são de acordo com a palavra de Deus. Porque a pornografia insere abuso, violência, mulheres sendo tratadas como objeto, relações sexuais adúlteras, pedofilia, relações homossexuais, relações heterossexuais E quanto mais você consome esse lixo, mais você deturpa sua mente e o seu entendimento do padrão daquilo que Deus te chamou para ser como homem e mulher. E isso cria um problema muito grande nessa área, porque um dia você casa e aí o sujeito quer fazer com a esposa
as coisas que ele assimilou enquanto consumia pornografia. Porque um pedófilo, ele não começa desejando uma criança. Ele começa no caminho normal e as coisas vão sendo deturpadas ao longo. Um abismo chama outro abismo. A pessoa hoje sente repugnância por essas práticas, mas com o tempo, aquelas práticas não são mais Elas se normalizam. satisfatórias. E eles vão buscando outras e outras e outras coisas. Eu não vou usar quais são as coisas mais buscadas hoje, que eu acho que eu não preciso dar ideia para a mente de vocês. Mas hoje a sexualidade está tão deturpada que a gente, assim, mais velho, escuta cada coisa que nem eu acredito. Só quando a gente conhece as pessoas que a gente fala assim, como é que as pessoas se sujeitam a isso? Como é que chegou a isso? Como é que chegou a isso? Mas porque vários limites foram sendo quebrados. E pornografia é uma droga como a cocaína. Vicia e pede sempre mais. Só por um caráter de informação, pedofilia não é crime. Vou repetir. Pedofilia não é crime. Sentir atração por uma criança não é crime. Vocês sabiam disso? Só é crime se você tocar nessa criança. Ou se você compartilhar imagem de uma criança sendo tocada. Há anos atrás isso era crime, hoje não é mais. E existem lugares nos Estados Unidos em que existem ONGs que defendem o amor entre adultos e crianças. Porque toda maneira de amor vale a pena. A gente já cantava isso. Há 20 anos atrás era uma música. Toda maneira de amor vale a pena, toda maneira de amor valerá. Quase que profetizávamos. A gente não sabia o que estava cantando. A gente tem uma indústria bilionária por trás da pornografia e da pedofilia, porque isso é muito lucrativo. Então, tudo que é produzido com base em estudos de mercado. E você é o consumidor. Você não, né? Quem não conhece Jesus. Porque isso é feito intencionalmente para te cativar, para te prender, para te fazer querer sempre mais. Pensa em tudo que a gente falou até aqui, né? Limite sendo quebrado, jeito de sentir prazer sendo transformado, né? Quando você imagina um pedófilo, você imagina um monstro, né? Uma pessoa assim que não faz parte da nossa família, não está no meio da gente. Tem uma história de uma policial que ela trabalhava dentro de... Cadê? Não, como é que o nome é? Penitenciária. Não, cadê? Penitenciária. 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 É aquele lugar que fica muita gente presa. Acho que é Penitenciária. Penitenciária ou cadeia? Presídio. Penitenciária. Enfim, ela conta que ela falou assim, o lugar mais terrível que eu já trabalhei foi na área de pedofilia. Porque todas as outras áreas, existiam os traficantes, os grupos assim, assados, pessoas mais grosseiras, que queriam briga o tempo todo. Quando ela foi para a área dos pedófilos, ela ficou aterrorizada. Porque eles eram gentis, bonzinhos, educados, cara do vovô, cara da vovó, cara do titio, cara do professor, cara do pastor, cara do padre. Isso não acontece com sociopata. Com sociopata. Isso acontece com gente normal que se colocou nesse lugar e se deixou levar para esse lugar. Alguns anos atrás, eu achava assim, o pedófilo a pior coisa que podia existir na face da terra. Assim. Como uma pessoa pega uma criança para fazer um negócio desse? Não que não seja, tá, gente? Continua sendo... Mas hoje eu tenho misericórdia, porque eu sei que essa pessoa chegou nesse lugar por causa de um caminho que foi construído. E ela merece não, ela precisa desesperadamente do amor do Senhor, para conseguir ser liberta dessa cadeia onde ela está. Hebreus, capítulo 13, versículo 4 diz o seguinte: digno de toda honra é o matrimônio e o leito sem mácula. Você entende o que isso significa? O leito sem mácula. O que é mácula? Tenta aí, gente. Mácula. Sequela, mancha, prejuízo. Então, digno de honra é o matrimônio, o casamento entre um homem e uma mulher, e o leito sem sujeira,
Sem deturpação. O problema é que a gente construiu as nossas ideias a respeito de intimidade sexual influenciado por tudo que a gente assiste em séries de Netflix, em reels de Instagram e TikTok, em dancinha, aquelas maluquices que tem por aí, e isso te cria impressões do que são diferentes do que a palavra diz que são. Você quer ver erotismo na Bíblia? Vai para Cantares. O cara está elogiando as partes do corpo da sulamita. É ou não é? Provérbios 7, 21 a 23. A imoralidade sexual é como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Pornografia causa mácula na minha pureza sexual. Me programa para buscar o sexo só para ter o meu prazer. Me leva a olhar para coisas que antes eram abomináveis como sendo naturais, comuns. Deturpa o jeito que eu olho para o sexo oposto. Me leva a questionar aquilo que é inquestionável. Me leva a questionar a minha identidade como homem e como mulher. Ela me dá uma bagagem que eu levo para o casamento, que muitas vezes traz dor, traz dificuldade, muito problema que eu não precisava ter. Pornografia desumaniza. Vicia. O que a gente sabe da palavra de Deus a respeito de vício, qualquer que seja, é uma fuga. Sabia disso? Vício é uma fuga. E, normalmente, Adão fugiu de 3 maneiras. Ele cozeu uma folha de figueira, né? Para esconder a nudez. Foi para trás da moita e depois transferiu para Deus e para Eva a culpa do que ele tinha feito. Foi a mulher que você me deu. Então, Deus, ele além de não assumir responsabilidade pelo que fez, ele botou a culpa em Deus, que deu a mulher, e na mulher. Outro que era um viciado por João é Jonas, né? Jonas significa pomba. Ele só pousa em lugar seguro. Na cabeça de Jonas, o lugar mais seguro era longe de onde Deus mandou ele para ir. Eu não vou para onde Deus me mandou, eu vou para o lugar que eu acho que é seguro, eu vou para Tarsis, para Jope. Ele foge para o que é agradável. Porque Jope significa beleza. Depois para Tarais, é isso? Tarsis. Um paraíso encantado. Porém distante. É isso que significa Tarsis. Ele compra passagem para um lugar que ele nunca vai alcançar. E a gente faz isso. A gente põe expectativa em coisas que jamais vão preencher. Um paraíso distante que eu nunca vou chegar. E a gente põe expectativa nessas coisas. Se eu como demais, se eu compro demais, se eu durmo demais, se eu busco prazer demais, se eu busco entretenimento demais. Isso é fuga. Do que eu estou fugindo? Normalmente, a gente foge da verdade e da realidade. Por quê? Porque às vezes a realidade ela é muito ruim e eu quero mesmo fugir dela. E nós fomos criados, né? Para refletir quem Deus é. Nós fomos criados para refletir quem Deus é. Fomos feitos à imagem e semelhança dele. Para viver com ele, para viver para ele. Só que, diante de tudo isso que já nos influenciou, pensar em viver para Deus e com Deus parece fraco. Só para quem não conhece o Senhor. E como a gente interrompe esse ciclo? Como a gente se liberta? Queria ler com vocês o Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. De que maneira... Está diferente a versão. Com o que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra.
Eu preciso renovar minha mente, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que essa renovação, ela pode restaurar aquilo que foi estragado. Porque Jesus tem poder para substituir caminhos neurais estragados por caminhos neurais perfeitos. A renovação da mente restaura essa mente viciada e impura. E quanto mais tempo eu tenho vício, talvez leve mais tempo para eu sair dele. Não é uma coisa imediata. O Senhor pode te libertar imediatamente? Claro que pode. Mas normalmente é um caminho de volta. Quanto tempo você está nesse vício? Quanto tempo você está entregue a essa paixão? Há quanto tempo você está escravo disso na sua vida? Você precisa pegar o caminho de volta, de retorno. Não é só parar de assistir. Precisa mudar a mente. E como a gente muda a mente? E é possível ser liberto da escravidão do pecado, mas as inclinações carnais estão aqui. Tudo que eu quero, tudo que eu anseio está aqui, ó. Isso precisa ser mergulhado no Espírito Santo. Porque se eu não mergulhar na carne no Espírito Santo, minhas inclinações carnais ganham de mim. Tem um irmão que ele usa um exemplo muito joia. Não sei se você sabe, em Foz do Iguaçu tem uma grande represa. E antes dessa represa ser formada, que é Itaipu, não é isso? Tinha várias cachoeiras. E essas cachoeiras foram encobertas pela represa. Elas deixaram de existir? Se você tirar essa água toda daqui, as cachoeiras estão lá. Mas porque a água está sobre elas, elas não estão visíveis. Certo? As minhas inclinações carnais, elas estão todas lá. Mas se eu estiver cheio do Senhor, elas estão submersas. Se eu me esvaziar do Senhor, elas estão lá e elas voltam. Mas se eu estiver cheio do Senhor, elas estão cobertas. Isso não é só para quando você for assumir um compromisso, isso é para hoje. Isso é para hoje, isso precisa acessar hoje. O Senhor quer renovar sua mente, o Senhor quer te libertar de vícios, quebrar algemas na sua vida. Né? E assim, há esperança no Senhor. A genealogia de Jesus está cheia de pecadores sexuais. Salomão é o pai dos pecadores sexuais, né? Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Davi estuprou Batseba, mãe de Salomão. O primeiro morreu, Salomão é o segundo. Ruth é descendente de Moabita, né? As filhas de Ló engravidaram dele. A descendência de Jesus está cheia de gente errada, como a gente. E o Senhor restaura todas as coisas. Rabi era prostituta. E ela participa da genealogia de Jesus. Que loucura! Talvez a gente não aceitasse isso, né? Mas o Senhor pagou essa conta. E como que eu faço para sair disso? Tiago 5,16. Confessai todos os nossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Eu fujo de situações que me levam a isso. Quando eu tinha problema com masturbação, sabe o que eu decidi? Eu não posso passar na frente de uma banca de jornal. Porque antigamente, as revistas ficavam expostas, penduradas na banca de jornal. Eu não passava na frente de banca de jornal. Não podia. Eu não tinha condição. Existe, vou falar para as meninas assim, né? Infelizmente, a juventude hoje está com a sexualidade deturpada, né? O Senhor quer restaurar isso na sua mente. Amém. O Senhor quer apagar essas imagens, o Senhor quer te mostrar o que é sexualidade para Ele. O Senhor quer fazer tudo novo. O Senhor quer fazer tudo novo.
Nós temos padrões dentro da gente que são carnais, demoníacos e que não fazem parte do caminho do Senhor. Mas a gente precisa confessar, precisa abandonar e precisa buscar ajuda. Amém. Todo lugar que tem pecado na minha vida, o governo não é do Senhor. Toda escuridão que tem na minha vida, tem alguém governando que não é Cristo. E eu preciso ter temor disso. A gente, quando vem trazer essa palavra para vocês, e vai chegando, vai falando de pedofilia, é na expectativa e esperança que sugere temor. Amém. Isso não é brincadeira. Quem está mexendo com isso não está brincando. Quem planejou essa agenda não está brincando. E nós precisamos retornar. Amém. Nós somos 300 e poucos aqui. A chance de muita, talvez a maioria de nós termos envolvimento com isso é muito grande. E a gente sabe o quanto esse assunto é sensível, delicado, íntimo. Mas o Senhor marcou esse tempo. Porque Ele quer libertar. Porque Ele quer curar. E não é mais tempo da gente viver aprisionado. Vamos ficar em pé? A esperança, irmãos. A esperança. A esperança. Vou ler um texto aqui para vocês. Fujam de todo tipo de pecado sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica qualquer tipo de pecado sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um alto preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A gente orou muito para falar sobre esse assunto. Isso daqui justifica muito. Aquele que comete pecados sexuais comete contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. O Senhor deu muita graça para o Willi e para a Lu, para trazer isso para a gente. E só tem um caminho. A gente falou de vício, a gente falou de domínio, a gente falou de aprisionamento. Só tem um caminho só, que é Cristo. Só tem um caminho, irmãos. Não pense vocês, como eu pensei, que casar ia resolver o meu problema. Não resolveu o meu problema. Não resolveu o meu problema. Eu tive muito problema com pornografia e masturbação, e eu achei que eu ia casar e ia resolver os meus problemas. Isso não resolve. O que resolve pecado é a cruz de Cristo. O que resolve pecado é a cruz de Cristo. Então, o momento da gente andar é hoje. O momento de vocês se santificarem é hoje. O que resolve os nossos pecados é a cruz de Cristo. O William e a Lu leram aqui. Se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Há esperança, irmão. Há esperança. Eu estou aqui. Há esperança. Há esperança. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha muito para dar errado. Há esperança. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de misericórdia. E eu vou falar assim, não basta só a gente querer a mudança. A gente precisa decidir no nosso coração.
Eu não estou falando mais para menino ou para menina. Menino e menina são aqueles que hoje querem, amanhã não querem, são movidos para um lado e para o outro. A gente precisa decidir seguir esse caminho, a gente precisa decidir que nós seremos transformados. E a gente vai levar isso porque a gente está falando de coisa muito séria. Muito séria. Nesse primeiro momento, eu não vou pedir para ninguém vir na frente. Vou pedir para que você abaixe a sua cabeça, para que o Senhor sonde o seu coração. Para que o Senhor sonde o seu coração. Ninguém precisa olhar aqui para frente. Ninguém precisa. Não, nada que está acontecendo aqui, eu não sou tão bonito assim, não precisa olhar para mim. Abaixa a sua cabeça. Abaixa a sua cabeça. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração aquilo que ele precisa te levar a arrepender. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração aquilo que ele precisa te levar a arrepender. Precisamos de Ti, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Ministra nos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, ministra nos nossos corações, Senhor. Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Ministra aos nossos corações, convence-nos, Senhor, do nosso pecado, convence-nos, Senhor. Convence-nos, Senhor. Ministra aos nossos corações, ministra aos nossos corações. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pode manter de cabeça baixa, de olhos fechados. Isso daqui não é absolutamente para constranger ninguém. O Senhor faz onde você estiver. Aí no seu lugar, o Senhor te visita. Aí no seu lugar, o Senhor começa a obra no seu coração. Mas eu também quero te deixar à vontade. Se você quiser vir aqui à frente, a gente vai orar por você. Vai orar por você. Isso não te livra da caminhada. Esse é o início da sua caminhada de decisão. Decisão. Nós não somos levados de um lado para o outro. Nós somos homens e mulheres que decidem pelo Senhor. Decidem pelo Senhor. Esse é um ambiente de luz, é um ambiente de verdade. Mantenha os seus olhos fechados. Não tem nada que você precise olhar. Nada que você precise olhar. O Senhor convence o seu coração. Ele pode tranquilamente fazer aí e você pode ficar no seu lugar. Mas se você quiser, você vem aqui à frente. A gente vai orar com você. A gente vai orar com você. Tem coisas que nós precisamos orar para saber qual é a vontade de Deus. Mas tem coisas que a palavra deixa muito clara que essa é a vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, fala: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de prostituição, que cada um de vós saiba possuir seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E só quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o Espírito Santo. Aleluia. A vontade de Deus é a nossa santificação. A graça de Deus não é um favor para nós podermos viver na prática do pecado. A graça de Deus é o poder dele que te livra do pecado. E aquele que é poderoso para te livrar do pecado está nesse lugar. E Ele quer fazer com que você viva em novidade de vida. O pecado não terá mais domínio sobre vós, assim diz a palavra do Senhor. Porque você não está mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E essa
é a vontade de Deus, a nossa santificação, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo, em santificação e honra. Isso fala de domínio próprio. Isso fala de domínio próprio. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, não alcança acusação, não alcança culpa, alcança misericórdia. E o Pai das luzes está aqui. O que de nós já aprendemos dele, sabemos dele que Deus é luz, e não há nele treva alguma, e que se nós andarmos na luz, como Cristo na luz está, nós teremos comunhão verdadeira uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. O Pai está aqui, e o Pai ele quer te libertar. Amém. O Pai quer tirar toda a culpa da tua mente, todo o sofisma, todo o engano. Amém. Ele é poderoso para te fazer livre. Amém. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livre. Então que você tenha liberdade nesse momento. Liberdade nesse momento para sair do teu lugar e para entender que o Senhor é poderoso para fazer com que você viva em novidade de vida. O Senhor é poderoso para te transformar. Não existe pecado ou culpa maior do que o amor dele para com a tua vida. Ele é poderoso para quebrar toda a cadeia da tua vida. E ele está aqui nesse momento. A palavra foi muito clara. O Senhor quer restaurar a tua vida. Não existe comunhão nas trevas. Só existe comunhão na luz. O Pai está aqui entre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém. Aquele que comete qualquer tipo de pecado sexual peca contra o seu próprio corpo. Tiago fala que a gente precisa confessar os nossos pecados uns aos outros para que a gente seja curado. Não se engane. Eu, durante muitos e muitos anos, eu ficava quietinho, confessava o meu pecado a Deus e achava que isso era suficiente. A gente está falando de um vício, a gente está falando de uma coisa que é entranhada e incrustada. A gente precisa da ajuda dos irmãos. Tiago fala que a gente precisa confessar os nossos pecados uns aos outros para a gente ser curado. Para a gente ser curado. O Senhor te dê discernimento, discernimento. A gente está no meio do retiro, vocês têm muitos a quem procurar, mas não perca a oportunidade. Eu não vou constranger ninguém aqui à frente, a gente já falou, a gente já orou, mas não perca a oportunidade, irmão. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de se decidir, de se posicionar, de procurar um irmão, que seja hoje, que seja amanhã, que seja no domingo, que seja quando você voltar para a sua cidade. Mas você precisa andar em luz, você precisa andar em verdade. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. A nossa tendência é se esconder. Esse tipo de pecado é fácil de esconder, porque normalmente fica eu e eu, né? Pouca gente sabe, mas o Senhor está trazendo luz a todos os cantos da nossa vida. Todos os cantos da nossa vida. Não é penumbra, não é aquele cantinho que não dá para acessar. O Senhor vem trazer luz a todos os cantos da nossa vida, a todas as áreas da nossa vida. Isso traz cura, isso traz libertação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque só Você convence
os nossos corações de onde a gente está. Nos dê espelho, Senhor. Nos dê espelho, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos andar em liberdade. Nós queremos andar em verdade, Senhor. Que a Tua luz invada os nossos corações. Que a Tua luz invada as nossas trevas, Senhor. Para que a gente ande de maneira digna, Senhor. Para que a gente ande de maneira digna, Senhor, e de maneira sincera, Senhor. Não há mais tempo, Senhor, da gente colocar máscara. Não há mais tempo, Senhor, da gente andar de maneira a enganar, Senhor. Porque a gente não está te enganando. A gente não está te enganando, Senhor. A gente às vezes tem a sensação de enganar nós mesmos, Senhor. Mas o Senhor está vendo todas as coisas. Purifica as nossas mãos. Purifica os nossos olhos, Senhor. Purifica os nossos ouvidos. Que os nossos sentidos sejam limpos, Senhor. Purifica a nossa mente, Senhor. De uma mente pornificada, Senhor. Purifica a nossa mente, Senhor. De olhares impuros, Senhor. Purifica a nossa língua, Senhor. De brincadeiras impróprias e brincadeiras impuras, de brincadeiras de duplo sentido, Senhor. Purifica os nossos lábios, Senhor. Quero clamar pela misericórdia do Senhor sobre nós. Pela misericórdia do Senhor sobre nós, Senhor. Nos livra, Senhor, de uma vida dupla. Nos livra de uma vida escondida, Senhor. Nos livra, Senhor. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus. Nos livra disso, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor.